Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar mais um videocast. Eu, Paul Marcel, host e apresentador desse programa, estou recebendo aqui um grande amigo para falar de um tema que vai ser blindando riquezas, estratégias para construir e proteger o patrimônio. E nosso convidado é corretor de seguros, experiência de 19 anos no mercado, especialista em gestão de risco, planejamento sucessório e patrimonial, head e sócio da GPX Seguros, roqueiro, nadador e apaixonado pelo trabalho. Meu amigo Leandro Santos. Seja Vai que eu bem-vindo, viro papai. sócio da XP logo, né? Tá Brevemente. bom. Mas, ó, vídeo, obrigado aí pelo convite, obrigado, Paul. Espero esclarecer muita coisa. Não quero ensinar nada para ninguém aqui. Eu acho que é importante a gente difundir ainda mais a cultura e a importância de proteção, que isso eu acho que é uma coisa muito pouco difundida, né? Então, espero contribuir. Vale a pena tratar desse assunto, que eu fui lá conversar com o Leandro lá na GPX. E, cara, cada pergunta que eu fazia me dava uns três tapas na cara com informação que eu não tinha nem ideia. Eu falei, caramba, bicho, eu fiquei assim, viajando na maionese, mas foi Mas muito bom eu a acho que é troca. isso, cara, porque o que falta, na verdade, é que a gente não tem essa cultura, né? Infelizmente, né? O poder da nossa educação, a gente não tem, assim, uma indicação, uma orientação de como nos planejarmos financeiramente, como, enfim, ter aquela metodologia que hoje muito é difundido fora do país, né? Se você olhar nos Estados Unidos, por exemplo, as crianças já tá no cronograma escolar deles lá, o planejamento financeiro, né? É uma das pautas lá de estudo. Então, isso é algo que a gente quer trazer muito para a sociedade. Bacana, Leandro. Então, bora começar do começo, Bora. do início. Cara, para quem não tem ideia nenhuma, o que que vem a ser o que é esse planejamento patrimonial familiar? Então, vamos lá. Imagine você que está no seu período aí de construção. Ou, pô, aí com seus 37 anos, pode revelar a idade, mas eu vou falar. Parece menos, viu? Parece menos. Mas vamos lá, você está no início da construção da tua vida, né? Começou o trabalho agora, tá naquele período de acumulação, né? Que a gente diz que é o período que você vai iniciar a tua trajetória financeira como um todo. Agora pensa comigo. Você, solteiro, casado, independente da sua realidade, existem sempre necessidades que vão ser trazidas, vamos dizer assim, em relação a tudo que a gente for construir. Mas bora lá. Vamos supor que o Paul, ele inicia a carreira dele hoje e está construindo patrimônio, né? Imagine comigo se o Paul, por exemplo, tem alguma situação inesperada que venha comprometer as atividades dele. Você acha que, por exemplo, o Paul, enfim, tendo a sua renda, tendo seus compromissos, tendo a sua dinâmica financeira, que é algo muito importante da gente colocar aqui. Você tendo a sua dinâmica financeira, normalmente o quê? A gente vai criar despesas, vai criar necessidades. E essas necessidades, elas têm que ser, vamos dizer assim, planejadas e têm que ser, como é que eu posso te falar? Honrado, né? Honradas, exato. Agora imagine comigo, se numa situação diversa acontecer um acidente ou uma doença que vem interromper suas atividades, como é que tu acha que tu vai continuar essa tua dinâmica? Aí quebra as pernas, Quebra né? as pernas, né? Então, assim, a importância de ter um planejamento financeiro alinhado é o que vai garantir a continuidade dessa tua acumulação, dessa tua construção. Aí isso eu estou falando disso da tua idade, né? Daqui da tua carreira, da tua construção de família, construção do teu patrimônio como um todo. Imagine, ao longo dessa trajetória, até você chegar naquele determinado momento que vai começar a usufruir de tudo aquilo que você acumulou, né? Durante esse período, vai acontecer oscilações. E nessa situação lá, que um planejamento financeiro através, principalmente, né, complementando, de uma pólice de seguro de vida que venha proteger principalmente a geração da tua renda, porque sem ela tu não vai conseguir acumular nada, não vai conseguir construir nada, né? Então, baseado nisso, eu vejo assim que a importância de um planejamento financeiro adequado é o que vai fazer de fato você ter um direcionamento para qualquer linha de construção. É, Pô, cara, é bacana porque a gente entende que, pô, já vim aí desde 2010 vem empreendendo, né? Eu exato. já peguei duas porradas aí que me descapitalizaram, então Pronto. aquele planejamento que a gente tinha é refeito e, cara, é uma necessidade, a gente tem que ficar E sempre bom, atento a só isso. complementando isso aí, a gente estava conversando anteriormente porque é um assunto que é vasto e ele vai se estendendo cada vez mais. Então, entende, por exemplo, você como empreendedor, assim como eu, né? Somos profissionais autônomos. Eu, por exemplo, sou 100% provedor financeiro da minha família. Se acontece algo comigo hoje, ou com a minha renda, ou com o meu trabalho, que vem interromper toda essa dinâmica, eu vou ter, né, a minha atividade,
a minha dinâmica financeira interrompida. Agora pensa comigo, se acontece algo dentro da nossa natureza, como é que vai ficar minhas despesas? Por exemplo, você atravessou momentos de oscilação, né? Teve que, enfim, sei lá, recorrer a bancos, recorrer a empréstimo para poder se restabelecer financeiramente. Agora imagina, se eu tivesse uma solução financeira, um produto que viesse auxiliar nesse período. Você acha que vai passar, atravessar por esse momento aí com mais dificuldade? Por exemplo, primeira coisa que eu penso, se eu tenho uma reservinha aqui, aconteceu alguma coisa que interrompeu minhas atividades, a primeira coisa, cara, eu tenho uma reserva aqui, vou lá e vou com ela. Só que tu já parou para pensar que essa tua reserva, ela tinha uma finalidade? Por exemplo, tu guarda dinheiro hoje para quê? Cara, é reserva de emergência. Reserva de emergência. Mas, por exemplo, tu pensa também assim, olha, vou juntar um dinheiro aqui para comprar um apartamento, por exemplo. Sim, sim, também. Mas depois da reserva de emergência, né? Depois da reserva de emergência. Agora, já imaginou? Vou vender uma pólice aqui pro povo. Já imaginou, pô? Se acontece algo que venha interromper a tua atividade e a tua reserva de emergência, ela tem, sei lá, ela garante ali 2 ou 3 meses. E se precisar prolongar isso? Como é que vai ficar? É o famoso departamento do vai dar merda, né? E aí que a gente entra com essas soluções para que as pessoas possam ter essa continuidade financeira, né? Então, eu sempre gosto de mencionar que a gente tem 3 pilares de proteção, né? Uma que é a manutenção do teu padrão de vida, certo? A segunda, que é o teu planejamento financeiro, que sem ela eu não consigo estruturar esses 2 principais pilares. E o último é a sucessão, mas que a gente vai falar um pouco mais lá para frente. Bacana, cara. E realmente é um grande desafio entender tudo isso, porque para quem nunca teve nada e passou a crescer, ele se acostuma fácil a esse patamar de vida. Mas o inverso é muito difícil. O cara que já tem um patamar de vida e por motivos diversos tem que descer o padrão, cara, é uma experiência difícil de enfrentar, né? Então, Difícil. e aí vem esses instrumentos para poder garantir que tu pelo menos mantenha durante um período, né, a tua renda, o teu fluxo financeiro sem ter tanto prejuízo. Agora, bora pensar no seguinte cenário, Leandro. O cara conseguiu acumular patrimônio e aí o que acontece depois? O que é essa tal de sucessão patrimonial? Vamos lá. A gente tem que entender o seguinte, que hoje esse período que eu falei, que é o período de construção, normalmente é aí onde a gente faz o nosso gerenciamento dos riscos, né? Porque é aí que vai ocorrer as oscilações. Até chegar um determinado momento, por exemplo, onde eu vou me aposentar, ou vou começar a usufruir de tudo aquilo que eu acumulei, certo? Uhum. Mas o que acontece? Eu vou te dar um exemplo clássico que a gente viveu aí há pouco tempo, que ainda está vivendo, né? A questão da pandemia. Mas assim, aquele período fatídico lá, aqueles 2 anos principais. Vamos dizer, muitas pessoas não tinham planejamento financeiro adequado, ou não tinham nem realizado nenhum tipo de planejamento, né? E o que aconteceu? Foram cometidas, vieram a faltar. Nessa situação, o que acontece? Eles não estavam preparados financeiramente, a família principalmente, para arcar com as despesas, com o custo principalmente da abertura do inventário, que é uma dos principais, vamos dizer assim, a principal burocracia no momento de transitar tudo aquilo que eu acumulei. Pensa comigo, pô, você trabalhou a vida inteira, né? Ou está nesse teu período de construção, mas tu já tem um patrimônio consolidado. Se acontece algo contigo hoje, tu acha que a tua família vai ter acesso? Vai chegar uns vídeos, vai chegar, pô, teu patrimônio é esse, de família, pô, deixou tudo isso aqui para a família. Não vai acontecer, né? Infelizmente hoje o país ele passa por um processo onde tudo que eu declarei, né, ele vai constituir inventário e esse inventário ele tem um custo para abertura, né? Que aí eu tenho uma média aí de 60 dias para abrir esse inventário e eu tenho esse custo que pode chegar até 20% do valor total do meu patrimônio. Caramba. Isso no Brasil, tá? Uma informação importante. Eu acho que uns 3 meses atrás, a Forbes publicou lá o falecimento do patriarca da Samsung, né? Onde a empresa, né, os familiares, os herdeiros lá tiveram que aumentar o endividamento da empresa em cerca de 10 bilhões para poder ter acesso ao patrimônio que eles construíram. Caramba. Agora imagina, aqui no Brasil o custo do inventário pode chegar até 20% do valor do teu patrimônio. Lá, que eu acho que é a Tailândia, né? Acho que é Coreia, eu acho que é Coreia. Coreia, Tailândia, não lembro agora de cabeça. Mas o que acontece? Lá o custo por sucessão gira em torno de 65%. Ou seja, 10 bilhões que eles aumentaram o endividamento dele foi para custear a sucessão. Ou seja, ele precisaria dispor aqui de 65% de tudo que eu construí para poder ter acesso. Nos Estados Unidos, por exemplo, que tem patrimônio dolarizado aí, o custo com a sucessão pode chegar lá até 40%, só para você ter uma ideia. Aqui no Brasil,
pô, teve a reforma tributária e tudo mais, está passível de aumentar esse custo. Principalmente uma das principais alíquotas de impostos dentro do inventário, que chama-se ITCMD, que é o Imposto sobre Transmissão de Causas Morte e Doação. Deixando bem claro para o cara que nunca entendeu, nunca pensou sobre isso. Vamos lá, você construiu um patrimônio de R$ 1 milhão. Esse patrimônio, por um acaso, está lá, você está vendo na sua conta, nas aplicações, etc. Com um responsável financeiro que é você, que é o provedor. Você faleceu, infelizmente por qualquer motivo, esse recurso não vai diretamente para sua família. Ele fica preso, restrito lá, para ser inventariado. E então a família tem que arcar com recurso fora desse 1 milhão para poder pagar, para ter acesso. Em torno que vai de até 20%. Então são R$ 200 mil que tem que ter fora, tem que ter fora dessa renda, né? Então os filhos, a esposa, ou o marido tem que ter essa renda à parte para poder custear um acesso a esse inventário. Pô, não sei. Agora imagina, isso a gente está falando só do custo fixo da abertura do inventário. Ou seja, se eu construo patrimônio, eu tenho que ter ciência do seguinte, cara, se eu tenho um patrimônio de R$ 1 milhão, por exemplo, como você deu o exemplo. No mínimo, se eu fazer uma conta de padeiro aqui, eu preciso de 20%, preciso de uns 200 mil, preciso alavancar esse recurso aí, através de algum instrumento desse, para a família ter acesso quando acontecer alguma coisa comigo. Agora, perfeito. Se o meu patrimônio estiver mal distribuído, por exemplo, isso aí pode demorar meses até anos, né? Eu acredito aqui que muitas pessoas hoje estão atravessando ou atravessaram esse processo de inventário, sabem que é trabalhoso, né, é dificultoso, é demorado. Pô, tem muito patrimônio aí que está sendo depreciado, por quê? Porque não consegue regularizar a questão do inventário e não consigo nem vender, não consigo nem passar esse imóvel. Então, pensa comigo. Só que além desse custo, pensa comigo, eu estava falando com você em relação à tua dinâmica financeira, né? Hoje, por exemplo, tu tens a tua renda e tu tens a tua despesa. Tu acha que se acontece alguma coisa contigo, a tua família não vai continuar com as despesas? Por exemplo, se tiver filhos, hoje a gente sabe que o custo com a educação é um dos maiores, que é uma das principais, não digo despesa, mas um dos principais investimentos que a gente tem, né? Mas pensa comigo, se hoje eu tenho um filho, por exemplo, na idade pré-escolar, né? Eu já tenho um custo altíssimo ali para a educação. Agora faz essa conta do pré-escolar até a faculdade, por exemplo, caso ele queira fazer uma faculdade particular. Esses valores eles podem chegar em valores bilionários. Agora pensa comigo, se acontece alguma coisa comigo hoje, além do custo com o inventário, da abertura do inventário, eu preciso ter a continuidade da minha dinâmica financeira. Ou seja, eu preciso de um recurso para que a minha família possa tocar sua vida daí em diante, possa ter a continuidade, até regularizar todo o processo de inventário que, dependendo de como ele esteja distribuído, isso pode demorar meses ou anos. Aí eu vou precisar comer, vou precisar pagar minhas contas, eu vou precisar ter a minha dinâmica financeira alinhada, reenquadrada, enfim. Então, a sua renda cessa, mas as despesas continuam vindo. E outra, o que é mais importante, esse instrumento que é o seguro de vida, que é uma ferramenta, assim, acho que de extrema importância em relação... Eu tenho vários instrumentos de sucessão, tá? Pô, tenho aqui fundos exclusivos, eu tenho offshore, eu tenho holding, eu tenho previdência privada, todos eles são instrumentos de sucessão, tá? Mas assim, a minha visão como consultor, eu não te entrego uma única solução, tá? Por exemplo, eu atendo muitos clientes que já possuem holding, por exemplo, que hoje é um CNPJ que vai organizar, né, e vai determinar e direcionar. No entanto, ele vai ter impostos, né? Então, preciso complementar com algum outro instrumento, seja lá a previdência privada, seja o seguro de vida. Por quê? Porque esses instrumentos, eles oferecem liquidez imediata para sua família. Por que eu estou te falando isso? Tudo que eu constituo inventário, né, está declarado. Só que o seguro de vida ele não caracteriza herança. Logo, ele não vai entrar para inventário. Ou seja, eu vou ter a liquidez imediata para minha família lá garantida. O que é mais importante, isento de impostos. Então, assim, se eu tenho aqui uma holding estruturada, eu vou precisar pagar impostos na hora que eu for transferir as cotas ou a participação de cada herdeiro lá, cada cotista. Só que eu vou ter impostos. Eu vou garantir a liquidez através de um produto, como uma pólice de seguro de vida, uma previdência privada, seja qual for. Entendeu? Eu tenho fundos exclusivos, por exemplo. E o que é mais importante, com essa nova reforma tributária, né, existem mudanças, inclusive, aí, e hoje está passível de tributação, né? Então, isso vai mirar os olhos para outras soluções, na verdade, né? Então, assim, acho que um planejamento financeiro adequado, ele tem que enxergar, ter uma visão 360 de tudo. Porque senão eu não consigo, de fato, te entregar uma solução. Eu vou te dar uma proposta e vou vender um seguro para ti. Diferente.
de eu compartilhar o conhecimento e te auxiliar de fato, né? Agora pensando aqui no futuro, Leandro, pô, tenho um filho, né? Como é que eu posso não proteger o patrimônio desse meu filho? Em vida já vou fazendo transferência para ele. Existem várias soluções, né? Hoje é muito comum você transferir patrimônio em vida e tudo mais, né? Só que hoje também existe essa incidência de impostos. Mas muitas das vezes, por exemplo, vou te dar um exemplo, uma empresa, nós somos sócios aqui, né? Eu tenho um patrimônio construído contigo, mas, por exemplo, o teu filho não tem nada a ver com o nosso negócio. Nós dois damos certo como sócios, mas ele, ou tua esposa, ou minha esposa, ou o nosso filho e tudo mais, eles não vão tocar a empresa como a gente toca, né? Uhum, Agora pensa comigo, numa situação como essa, se eu transferir em vida, será que eles vão administrar tudo aquilo que eu construí? Entendeu? Aí o sim, que, que é muito indicado hoje, que a gente vê muito? A pessoa construir a hold, né? Constituir a hold e a partir daí ela só direcionar como se fosse programado, né? A partir do momento da fato, ser direcionado e tudo mais. Assim. Porém, o teu filho, o meu filho, tem a mesma pegada do negócio que a gente tem. sim. Né? Imagina comigo. Agora sim, se eu tiver algo planejado, algo já pré-determinado, eu consigo pelo menos que equilibrar, né, esse é o meu planejamento, no meu objetivo lá quanto a minha empresa, e eu consigo dar um direcionamento. Bacana é isso que tem seguradoras que manifestam aí os estudos dela, que muitas das empresas, por exemplo, elas não conseguem passar da segunda geração, né? Muitas das vezes eles encerram ali, por quê? Porque Sim. não tem uma continuidade programada lá, não tem um modelo de sucessão bem alinhado. Quando a gente fala de sucessão, é muito importante a gente mencionar que sucessão não vale só apenas para a pessoa física, né? Sucessão jurídica também existem instrumentos para poder te auxiliar isso de uma forma bem tranquila, né? Bacana, bacana. Agora então vamos falar o seguinte, então, pô, eu entendi que é importante fazer esse planejamento familiar, pensar em sucessão, pensar em utilizar instrumentos financeiros que existem aos montes aí, de acordo com a necessidade de cada um. Como é que eu começo, então? Como é que eu posso iniciar esse planejamento pensando nessa sucessão patrimonial? Olha, lá no nosso escritório a gente pensa muito que o melhor investimento é em conhecimento, né? Então, pô, investir em conhecimento é muito mais eficaz. Porque não adianta que eu chegar e te dizer como é que você vai tocar a sua vida financeira, né? É importante a gente ter o conhecimento pelo menos o conhecimento básico e, claro, conhecer pessoas e empresas sérias que possam te orientar e, assim, você me relatar quais são os seus objetivos de fato e a gente trabalha junto para que isso possa acontecer, né? De fato, bem alinhado com os teus objetivos de fato. Beleza, então. E aí eu começo a pensar também aqui, né, já trazendo para o segmento que a GPX atua, né, qual a importância que a gente tem que dar para essa gestão do patrimônio de forma eficaz? Eu sei que vocês atendem muito médico, muito advogado, muito profissional autônomo, muito empreendedor. Como é que vocês trabalham essa gestão do patrimônio com eles lá? Porque o que acontece? Hoje a gente for olhar como escritório, a XP pô, não se preocupa apenas em trazer as melhores soluções financeiras do mercado, né? Então, o que a gente analisa? É, nós atendemos clientes com perfis de alta renda, né? Também. E assim, o que é interessante? A gente fazer aquela visão 360. Né? Pensa comigo, se eu tenho uma pessoa que tem um patrimônio robusto, seja ele lá, esteja em construção, já tem um patrimônio consolidado, eu entendo o seguinte, que eu tenho que analisar todos os fatores que possam envolver risco para ele. Tá? Porque não adianta, por exemplo, eu posso ter milhões aplicados dentro do escritório, mas eu não tenho um planejamento sucessório adequado, eu não tenho uma proteção patrimonial, por exemplo, ele está guardando aquele recurso com uma determinada finalidade, seja ele para aposentadoria, seja ele para custear um outro sonho. E se por acaso a gente for impactado por alguma situação adversa, a primeira coisa que ele vai fazer é recorrer a essas finanças. Só que essas finanças elas tinham uma finalidade, né? Elas tinham uma finalidade. E se eu for lá e retirar aquilo ali para atender aquela minha demanda lá, aquela minha urgência, eu acabo interrompendo meu sonho. Então o objetivo nosso é, alinhado com todos os objetivos do cliente, né, tentar trazer soluções para que qualquer situação de turbulência eu possa ter uma solução aqui para que ele não mexa no sonho dele. Me falaste uma vez lá no escritório
daquela solução para o médico que, pô, o cara é cirurgião, tudo, trabalha ganhando a vida sendo cirurgião, que precisa muito das mãos para poder fazer a cirurgia, né? E aí, por algum motivo, ele caiu, quebrou o pulso. O que a GPX tem para oferecer para essa turma aí? Então, existem várias soluções, mas assim, hoje o que é mais importante é um produto direcionado à proteção da renda, né? Sem ela, imagine, eu como médico, eu como profissional autônomo, como nós, se por acaso eu tiver a minha atividade interrompida, se eu não puder exercer minha função, eu não vou ganhar dinheiro, concorda? Então a gente tem produtos que são instrumentos para proteger a tua renda, né? Que aí, por exemplo, uma situação dessa que o médico caiu e quebrou o pulso, né? Eu uso muito como exemplo que foi uma situação real, né? Então a pessoa escorregou no banheiro, um acidente doméstico, caiu, a pessoa, ela era fisioterapeuta, na verdade. É, quebrou o pulso, precisou fazer uma cirurgia, ficou lá 6 meses afastado. Ficou 6 meses sem gerar renda. Ó, fisioterapeuta, o principal instrumento de serviço dela, de trabalho dela, foi impossibilitado de exercer as funções dela. Parou de gerar renda. Então, sem isso, ela não consegue. E eu consigo proteger a renda dela, claro, relacionada a acidente ou uma doença que esteja coberta lá na pós. Eu consigo proteger ela em até um ano, né? Aí, imagina comigo. Você tem aí a sua vida financeira interrompida. As contas continuam, né? A escola do filho continua, a mensalidade do veículo continua, o financiamento do apartamento continua. Então, eu preciso dar continuidade. E como eu te falei, normalmente quando acontece alguma coisa assim em relação a alguma turbulência, a primeira coisa que a gente recorre é nossas reservas financeiras. Só que aí, essas reservas financeiras estão programadas para uma situação emergencial de fato, né? Uhum. 1 mês, 2 meses, você precisa prolongar isso. Exemplo dessa fisioterapeuta, passou 6 meses. E se ela precisar fazer uma outra cirurgia corretiva, sei lá, precisasse estender um pouquinho mais lá o tratamento dela e não poderia utilizar a ferramenta, a principal ferramenta dela de trabalho. Aí eu precisaria estender. Só que a minha reserva de emergência aqui já esgotou. Vou te dar um exemplo clássico que eu acho que muitos têm acompanhado aqui. É, mais generalizando, né, a importância de uma proteção. Pô, vocês conhecem o Schumacher, né? O Schumacher, pô, piloto Sim. de Fórmula 1, infelizmente sofreu aquele acidente praticando esporte. E saiu uma reportagem também na Forbes, há um tempo desse, que a família estava vendendo o Ativos. patrimônio, né, enfim, o imóvel dele lá, para poder custear o tratamento dele. Agora imagina, eu Ele, tenho minha ele, ele já está há um bom tempo um nisso. bom tempo. Agora imagina, o Schumacher tinha recurso para 2, 3 gerações. Né? Em Uhum. uma situação dessa, por exemplo, que se tivesse um instrumento financeiro, uma ferramenta através de seguro de vida, só pelo fato de ficar inválido, né? Ou diagnosticado por uma doença, sei lá, eu poderia arcar com essas despesas sem a família precisar recorrer às suas reservas. E, de fato, se acontecesse alguma coisa, ainda teria um instrumento financeiro para auxiliar no processo de sucessão. Tem as doenças raras também, que são cobertas e tudo mais, né? Um caso interessante, Helena, que no dia, se não me engano, foi dia 20 de março de 2020, dia do primeiro óbito do Covid no Brasil. E foi o dia da minha cirurgia no joelho, que eu tinha feito rompi ligamento treinando. Aí eu fui pra cirurgia lá e a gente tava lá na sala do hospital, né, esperando ser chamado. Aí saiu a notícia, né? Aí veio uma enfermeira lá e falou assim: posso fazer uma oração por todos nós? Eu falei: faça até duas, porque eu, porque eu não sei o que aconteceu agora. Ela falou: olha, a partir de agora não vai ter mais cirurgia eletiva, que era o meu caso. E a gente vai bloquear o hospital só por causa do Covid que está chegando aí. E aí, desde então, eu fiquei, acho que foi 11 meses, né, em recuperação do joelho, porque é um trabalho bem demorado. E como eu faço jiu-jitsu, né, é mais demorado ainda. Poxa, acamado, recebendo notícia de cliente que tinha sido fechado pela prefeitura, que não podia funcionar. O cliente fechou a empresa, perdi cliente pra caramba nesse período, foi aquele desespero. Só, por sorte, eu tinha um pouco de reserva financeira, eu tinha acesso a crédito e eu consegui dar manutenção nesse período que foi bem turbulento, cara. Então, ninguém tá imune a esse tipo Ninguém. de entrave aí. E eu vou pegar o teu exemplo agora, pô. Vamos falar de pandemia de novo, tá? Pandemia, só para vocês terem uma ideia, não está prevista em apólice alguma do mundo, né? Então, o que que aconteceu? Quando explodiu a pandemia no Brasil e no mundo, as principais seguradoras, elas abdicaram dessa cláusula, né? E quem tinha o seguro na época foi pago as suas indenizações, seja ele lá pela falta ou seja ele pela proteção de renda, né? Uhum. E hoje foi modificado, inclusive, boa parte dos instrumentos de solução financeira como seguro de vida para se adaptar a isso, né? Então, só para você ter uma ideia,
Você me deste um exemplo clássico que eu uso em qualquer argumento que eu vou negociar com o meu cliente, né? Você ficou incapacitado de exercer suas funções, né? Uhum. E veio a pandemia. Muitos profissionais, por exemplo, vou trazer de novo aqui um exemplo do médico, muitos profissionais foram acometidos pela Covid, foram linha de frente e foram acometidos, né? E nessa situação todinha, eles precisaram se afastar também, né? Agora imagine um profissional liberal, como nós, como um profissional médico, por exemplo, que trabalha por produção. Uhum. Se não tiver renda, se não tiver trabalho, eu não vou produzir, eu não vou ter receita. Só que aí vai ter continuidade das minhas despesas. Vai continuar vindo boleto, vai continuar vindo, enfim, outros compromissos, outras demandas. Agora pensa comigo, pô, vou dar um exemplo aqui clássico. Você fez a sua cirurgia lá. É, mexeu na tua reserva, né? Mas aí veio a pandemia, precisar trabalhar. E como é que é ter a continuidade? Foi um período Foi um período A ansiedade estava no topo. imagina, imagina. Então, tu deste um exemplo clássico que eu utilizo no argumento. Né? Não é uma venda empurrada, enfim. É uma venda de fato consultiva. Por quê? Porque de fato eu tenho que te auxiliar com aquilo que tu necessita. Ponto. Uhum. Né? Não existe outro argumento aqui. Se tu precisa disso, a gente direciona isso. Cara, interessante. Agora, pô, eu sei que o tamanho da carteira de vocês é grande, eu sei que tem bastante gente que pratica, que realiza práticas que não são tão recomendadas, né, para poder administrar esse patrimônio que o cara constrói, né, fazendo plantão pra caramba, ganhando, investindo tempo pra caramba em viagem, pra defender alguma causa, como advogado, etc. Quais são os erros mais comuns que tu observa entre os teus clientes para poder gerenciar esse patrimônio? Olha, o que é importante? Muitos deles. Vou citar profissionais, né? Vamos falar de nós dois aqui. Por exemplo, do que adianta eu trabalhar, investir, se eu não tiver uma reserva de emergência que possa me atender isso aqui? Por exemplo, eu ganho muito bem e gasto muito também. Então, essa pessoa ela precisa de uma orientação para que ele possa, claro, começar a formar patrimônio, até porque, por exemplo, vamos supor, eu sou solteiro aqui, estou no início de carreira, vou começar a acumular recurso, acumular recurso. Aí esse meu acúmulo de recurso ele tem uma finalidade, Uhum. concorda? Eu preciso proteger esse acúmulo de reserva. Eu preciso proteger, por exemplo, esse é o meu objetivo. Né? Por quê? Porque caso aconteça alguma coisa, uma situação adversa, a primeira coisa que eu vou pegar é minhas finanças. Né? Mas vamos lá. Eu acho que o principal é as pessoas não terem conhecimento de quanto elas gastam. Entendeu? É. Porque o que acontece? Não adianta só eu ganhar bem se eu não souber administrar esse meu recurso muito bem. Então, para isso também a gente ministra curso, né, na GPX, curso de mercado financeiro para iniciante, que eu acho que é interessante a gente saber, não saber onde vai aplicar, né? Mas entender um pouquinho a lógica de como é que a gente pode trabalhar um produto que seja a longo prazo, né, que tenha uma finalidade de fato, que vai ser atrativo de acordo com aquilo que eu estou alinhando para o meu futuro. Então, acho que uma das principais dores que eu vejo assim, né, é a Uhum. pessoa que não tem esse preparo financeiro, não consegue administrar o seu recurso. Né? Não vou direcionar qual tipo de profissional eu enxergo muito isso. Existem pessoas que têm uma educação financeira por de origem dos pais, né? Mas tem pessoas realmente que não sabem quanto ganham, não sabem quanto gastam, e quando acontece uma turbulência como essa, fica num aperto. Né? Isso que é complicado. É nesse momento que eu tento entrar com alguma solução que venha de fato auxiliar. Bacana. Bem, Leandro, vamos lá. Então, continuando. Como é que a GPX Seguros pode auxiliar na proteção do patrimônio desses clientes? Então, eu acho assim que todos os clientes eles possuem uma necessidade, né? Senão ela é criada, né? Uhum. Por exemplo, se eu compro um imóvel, por exemplo, eu vou financiar um imóvel, tu entende que eu criei uma necessidade ali, né? Preciso proteger, por exemplo, a minha renda para puxar aquela parcela, eu preciso proteger aquele imóvel, né? Uhum. Pô, a gente passou aqui em Belém por várias situações aí de incêndio em apartamentos, pô, árvore caindo em cima. Então, assim, todas as pessoas têm uma necessidade. Agora, imagine, por exemplo, que eu tenho um imóvel e eu não tenho seguro do meu apartamento. Se acontece um incêndio interno e as proporções do incêndio atingem outros apartamentos, eu vou ter um prejuízo muito maior do que o meu, né? Então, é uma necessidade que foi criada. A gente tem que criar essa consciência, né? Vamos lá, eu comprei um apartamento
e eu tenho aquele meu compromisso financeiro. Se por acaso eu vier me acidentar, eu ficar doente, ou até ter uma perda involuntária do meu emprego lá, eu preciso, as dívidas vão continuar, a parcela vai continuar. Uhum. Um profissional liberal, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui como um médico cirurgião, né? Fez uma cirurgia lá, o cliente se sentiu lesado e entrou na justiça. O médico, por exemplo, ele pode se amparar financeiramente através de uma apólice de seguro de vida, que caso ele seja acionado judicialmente, eu consigo ter aquele lastro financeiro lá, para ele poder atravessar esse processo jurídico lá. Então, assim, eu vejo que, de fato, a gente tem que analisar todo o perfil do cliente para encontrar, de fato, o que ele precisa, né? Eu não vou chegar contigo, pô, no meu escritório e dizer, pô, você precisa da pólice X, Y, Z. Não. Eu vou fazer uma análise da tua vida, eu vou trocar uma ideia com você, eu vou, de fato, extrair as tuas necessidades, depois eu vou fazer uma análise e desenhar o teu perfil financeiro lá. E vou te apresentar uma solução. Então, a ideia é essa, nossa, da GPX Seguros, é trazer, de fato, soluções que fazem sentido. Por que nós nos tornamos especialistas, né, em determinados produtos? Fazendo essa visão 360 do cliente, procurar, de fato, atender ele de todas as formas possíveis, né? Mas pensa comigo, eu quero deixar isso em xeque aqui. Todas as pessoas possuem uma necessidade, seja ela de vida, seja ela patrimonial, seja uma necessidade jurídica, por exemplo, uma situação dessa, seja uma necessidade profissional de responsabilidade civil como um todo. E para isso, a gente possui um leque de soluções, né? E um leque também de seguradoras, que eu acho que é importante a gente comentar isso, que a gente trabalha com todas as seguradoras do mercado, né? Seja ele qual for o segmento. Claro, muitas parcerias comerciais que fazem sentido para qualquer solução, qualquer demanda que o nosso cliente venha nos acionar. E cara, deixa eu te falar um negócio interessante que aconteceu aqui na Vind, né, recentemente. Isso tem menos de um mês. Estou lá num cliente, aí um amigo que tem sala também comercial aqui no mesmo andar falou assim, pô, verifica aí, porque tá rolando num grupo do Zap que tá pegando fogo o nosso andar. Eu falei, rapaz, que isso? A gente foi ver, de fato, era o nosso andar, mas foi do outro lado da torre, um ar-condicionado pegou fogo lá e virou uma fumaceira geral aqui no nosso andar. Por sorte, tá na semana do home office aqui do time, né? E outro caso interessante também aconteceu foi, também na semana do home office, o nosso bebedouro aqui, uma mangueira lá dentro dele arrebentou. Assim, sem uso, acho que pelo tempo. E aí, quando a gente veio aqui pegar equipamento para poder fazer uma ação fora da Vind, a sala estava alagada. Eu falei, meu Deus, cara, como é que pode? Graças a Deus. Tu me deste dois exemplos de situações que podem ocorrer e a gente não espera, né? Eu fiquei Agora imagine, por exemplo, se uma agoniado. tubulação aqui estoura, tem o vazamento, atinge, por exemplo, o andar de baixo, olha o prejuízo, além do teu prejuízo interno, tu vai ter prejuízo para terceiros. Mesma coisa da fumaça, né? Onde há fumaça a fogo, né? Tipo, Uhum. mas aí, por exemplo, quando a gente fala dessas duas linhas, seja inundação, seja fogo, a gente sempre tem que pensar. Eu não estou falando só do meu bem, só do meu patrimônio. Tem que pensar no arredor, né? Por exemplo, aqui eu tenho um vizinho aqui do lado, se pega fogo aqui, vai pegar, com certeza vai pegar no dele, se eu não chegar a tempo. E isso é uma responsabilidade civil em relação ao teu patrimônio como um todo, né? Se que Deus o livre explode aqui uma casa, um apartamento e atinge a casa de terceiros, atinge pessoas na rua, essa é uma responsabilidade também que a gente consegue amparar através de um instrumento de proteção como o seguro de proteção patrimonial, como seguro de veículo, seguro residencial, seguro de equipamentos também, porque às vezes a gente tem que trabalhar com equipamento, principalmente equipamento eletrônico, que é um equipamento caro, e muitas vezes a gente tem prejuízo, tem uma queda de energia, acabou pifando um equipamento aqui. E através de um modelo de proteção, uma pólice de seguro, a gente consegue minimizar esses impactos, né, financeiros. E eu vou te dar mais um exemplo também de que aconteceu lá na casa da nossa família, lá em Salinas, no apartamento lá. O meu irmão foi pra lá e quando ele chegou também tava alagado. Só que tava muito alagado já. Só que foi um vazamento que tava na fronteira do nosso apartamento com o condomínio. Então não foi da nossa causa, né? E aí, graças a Deus, o condomínio tinha seguro e pagou. Custo de R$ 70 mil, porque molhou o elevador, teve que trocar um monte de coisa lá.
Sabe o que eu acho Cara, bacana? sempre dá bronca, cara. Sim, Impressionante. sim. Sabe o que eu acho bacana? Porque assim, falar de proteção como um todo, né, a gente vai passar um dia inteiro aqui falando, né? Uhum. Mas o que que é importante? São situações do dia a dia. E isso mostra que todo mundo está sujeito a risco. Todo mundo está sujeito a atravessar uma turbulência, seja qual for a natureza dela. Uhum. Seja de vida, seja de imóvel, seja profissional. Então, por isso que voltando lá aquilo que eu falei no início, toda pessoa tem uma necessidade, sabe? E o nosso principal papel lá é descobrir, né, extrair essa necessidade, porque às vezes eu nem sei. Né? Só para ter uma ideia, tu falou que tem filho, né? Tem. Olha lá, qual a idade do teu filho? 6. 6 anos. Tu já tem um custo financeiro aí com teu filho em relação aos estudos dele, né? Colégio, Colégio, cursos. principalmente. Então imagina, tu já fez esse cálculo? Eu já tô fugindo, que eu Tá tô... fugindo, né? Mas olha só, faz o cálculo de hoje, dos 6 anos de idade do teu filho, até o final do ensino médio, por exemplo. Dependendo de onde ele estuda, o custo que tu tem mensal, esse valor pode chegar a valores milionários. Meu. E a gente não tem ciência disso. Uma vez eu entrevistei um cliente, ele falou, Leandro, aí o custo dele estava dando uma média ali, eu acho que é 2 ou 3 filhos, não lembro direito, mais ou menos de 2,5 milhões. Eu falei, Leandro, não existe isso. Eu não vou pagar 2,5 milhões de escola. Eu falei, quanto é que você paga de mensalidade? É o valor X. Multiplica por 12. Aí ele já foi olhando estranho. Quando ele foi multiplicar pelo período, que já estava chegando ali na faixa dos 800 mil, ele falou, tá, continua aí, tua explicação. Então, para tu ver, são situações que às vezes a gente nem tem ciência, nem tem noção. Né? Mas por quê? Porque a gente não tem essa cultura. Não tem cultura de proteção. Uhum. São poucas pessoas que hoje têm essa consciência de, pô, se eu comprei um veículo, pensa comigo, cara, eu comprei um veículo no valor de 300 mil reais, por exemplo. Um veículo caro. Né? Se eu tiver uma batida, um arranhão, o custo que eu vou ter ali para manutenção daquilo vai ser altíssimo. E eu posso minimizar esse custo através de uma pólice de seguro de vida, de veículo, perdão. Agora, pensa comigo também. Quem está dirigindo o carro? Não necessita de proteção? Preciso. Né? Se Terceiro, Deus o livre, né? Se Deus o livre, acontece alguma coisa comigo lá, o carro bate, tem seguro, graças a Deus. E quanto cara que está lá dentro? Né? Uhum. Se eu sofrer alguma avaria, que Deus o livre vier faltar lá também. Né? É algo inesperado. Mas é esse tipo de consciência que eu tento trazer através de palestras, através, principalmente, desse boca a boca aí entre cliente, o nosso papel é realmente difundir, né? É compartilhar conhecimento, que acho que é o mais importante dentro do meu papel como corretor, né? De fato, eu não vou chegar para ti, tenho N tabelas, tenho N seguradoras, não é nada. Eu quero entender a tua necessidade, eu quero te auxiliar. Porque, de fato, o meu papel só vai começar quando acontecer alguma coisa contigo. Ao longo da tua vida, eu tenho que te acompanhar. Uhum. Né? Por quê? Porque hoje tu está num patamar financeiro. Tu está com um objetivo. Daqui a 5, 10 anos, tu vai ter em outro patamar, o outro objetivo, as tuas necessidades podem ter diminuído, aumentado. Tu pode estar pensando em criar outras necessidades. E assim, normalmente, o que a gente pede? Que antes de fazer qualquer situação, nos consulte primeiro. Porque eu tenho uma solução adequada para cada situação. Até se eu quiser, por exemplo, comprar um outro imóvel, eu vou financiar, eu falei, calma. Senta aqui comigo, bora ver um outro instrumento, de repente você vai pagar menos juros, através de uma carta de crédito, por exemplo, pagar taxa de administração. Eu tenho um recurso aqui que eu ia comprar um apartamento à vista. Pô, será que é interessante você se descapitalizar agora? Né? Sendo que eu tenho outros instrumentos que podem te auxiliar, pode reduzir teus custos, pode reprogramar aí um objetivo. Então, assim, eu acredito que, de fato, toda e qualquer pessoa ela tem uma necessidade, basta realmente a gente conversar e sentir a vontade para poder também dividir isso comigo, para poder te auxiliar. Bacana, bacana, Leandro. Agora indo já para o nosso quase finalmente aqui nessa prosa. Cara, quem quer iniciar um planejamento sucessório eficiente, quais são os passos que ele deve seguir? Qual é o caminho das pedras que a GPX vai orientar ele lá? Como eu falei anteriormente, eu acho que o principal instrumento, né, para iniciar de fato é o conhecimento. Né? Então, buscar escritórios sólidos, escritórios com relevância, buscar de fato conhecer onde é que você vai estar investindo seus recursos e fazer de fato um planejamento adequado, um planejamento financeiro que vá de encontro aos teus objetivos, tá? Porque não adianta mais eu prometer mundos e fundos aqui se o teu objetivo não é esse, né? Eu posso estar aqui colocar um comercial de margarina aqui para ti, para dizer, não, você vai ganhar milhões,
você vai estar protegido e tudo mais, e o teu objetivo não era esse, né? Muitas das vezes, por exemplo, eu tenho que fazer de acordo com o que o cliente quer, né? Mas eu vejo assim, pô, o principal, o início de fato, é você adquirir conhecimento, né? Então, para isso, existem N escritórios de investimento no Brasil, no mundo, mas eu acho que o principal objetivo aqui é você iniciar o teu planejamento, a tua trajetória de fato, conhecendo onde você vai investir, né? E para isso, nós já fazendo mexanzinho aqui da nossa empresa, nós fomos eleitos aí 2 vezes consecutivas como melhor escritório da região norte. Ou nós temos o selo NPS, que é o selo de eficiência, né? Em torno aí de 95, que é uma das maiores notas, né, dentro dessa categoria. E, assim, de fato, a gente quer entregar soluções para os clientes, né? Não queremos entregar situações, promessas que, enfim, não fazem sentido lá com o objetivo deles, né? Bacana, bacana. Então, finalmente, tem um seguro que ele é muito falado, poucas pessoas conhecem de fato, né? Não entendem a importância do seguro de vida, né? E aí eu queria que tu fizesse já uma apresentação do que é, de como o seguro de vida pode de fato ajudar nesse planejamento patrimonial, né, para esse pessoal que tem uma boa renda, e depois fechar esse bate-papo, né, dando os canais de como a gente pode te encontrar também. Pronto, vamos lá. Eu acho assim, que independente da sua renda, né, independente da sua condição financeira, um instrumento de seguro de vida, por exemplo, ele é algo que ele é necessário em todas as etapas. Seja lá no meu início de carreira, seja eu sendo jovem, solteiro, porque muitas vezes os caras falam, eu não preciso de seguro de vida, porque eu sou solteiro, não tenho filhos, não tenho mais, não sei o quê. Mas assim, existem necessidades que são criadas, né, e outras que surgem no meio do caminho. Então eu acredito assim, para cada etapa da nossa vida, eu preciso de um instrumento que venha me auxiliar. Eu só preciso entender isso, né? Então, eu acho assim que essa ferramenta, o seguro de vida, ele vem te auxiliar, de fato, em todas as etapas da tua vida. Seja ele lá no início da tua carreira, seja ele lá na tua aposentadoria, seja ele lá na tua sucessão, seja ele na manutenção do teu padrão de vida, né? Como eu falei anteriormente lá, ele vai te acompanhar em todas as etapas, né? E Uhum. de fato, até quando vier a acontecer, quando você vier a faltar, porque aí vai começar o meu papel, que aí eu já vou trabalhar com a tua família, né? Aí vou dar a continuidade, aí as seguradoras vão devolver para a sociedade aquilo que foi adquirido, que foi comprado e tudo mais. Mas assim, eu acho que um dos principais pilares hoje é a manutenção do padrão de vida e o planejamento financeiro, né? A sucessão, ela ocorre em um determinado momento. Ela, além de ser um pilar importante, mas assim, eu acho que o planejamento financeiro e a manutenção do padrão de vida são os essenciais. Que hoje, se a gente for analisar, 90% da atuação de um seguro de vida, ele é em vida, né? E, de fato, os 10% aí que seria na sucessão, ele é um dos benefícios só que vai te ofertar, né? Mas, assim, eu preciso te acompanhar ao longo da tua caminhada para saber, de fato, o que, que você tem de necessidade e o que, que eu posso te atender. Hoje você consegue nos encontrar nas redes sociais, no perfil GPX Underline Seguros, né? Lá eu não vendo apólice, eu não vendo seguro. Lá eu compartilho conhecimento, que eu acho que é muito importante. Acho que eu coloquei em pauta aqui ainda agora. Eu compartilho conhecimento. Muitas das vezes as pessoas não estão preparadas para determinadas situações que ocorrem, né? E isso precisa de uma orientação, né? Então lá eu compartilho muita informação. Inclusive lá eu tenho uma live que eu fiz com uma advogada amiga minha, a Graziele Velasco, que a gente falou, inclusive, como o seguro de vida pode auxiliar no processo de sucessão para a pessoa física, né? Então, assim, foi um bate-papo bem tranquilo, tiramos muitas dúvidas, de fato, analisamos como o seguro de vida pode te auxiliar, porque muitas das vezes, o que acontece? Vou falar uma palavra meio feia aqui, mas o seguro de vida, por muitos anos, foi prostituído, Uhum. né? Por quê? Porque o seguro de vida era o seguro, vulgarmente falando, era o seguro por Ricardão, tinha aquelas situações que eram muito relacionadas à tragédia, e hoje, de fato, você mesmo pode me falar, pô, a análise que é feita do seguro de vida é como um auxílio financeiro, né? Então, de fato, hoje você pode nos procurar nas redes sociais, através da página GPX Underline Seguros,
Hoje nós nos encontramos aqui na Avenida Nazaré, né, anexo do Hotel Ibis. Venha conhecer nosso espaço, venha conhecer um pouquinho sobre a importância de fazer o planejamento sucessório, planejamento financeiro como um todo, através dos seus recursos financeiros, através do teu patrimônio. Acho que de fato isso é o que traz o plus do negócio, né? É encantar com aquilo que a gente não tem noção. Para cada caso existe uma solução montada lá. Nas conversas que nós tivemos lá, eu pude já ver que vocês têm um leque de opções que vai variar de acordo com o perfil de cada cliente, né? Bem, pessoal, está concluindo aqui mais um videocast. Eu agradeço, Leandro, mais uma vez pelo bate-papo. Eu espero ter esclarecido muitas coisas. É sempre é uma pauta muito importante, muito vasta, né? Então, assim, pode ver que muitas das coisas aqui a gente estava tirando de exemplos do nosso dia a dia, né? Então, de fato, é algo que ia se estender por um dia, se precisasse, né? E bacana que a gente já fica com esse aprendizado que o Leandro deu pra gente. E eu te espero em novas pautas falando sobre seguro, sobre investimentos, sobre Espero que proteção. tenha contribuído bastante. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau.